Olá, meu querido irmão e minha irmã, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe nesse novo dia, que ele seja cheio de alegria, de bênçãos e das grandes vitórias que Deus vai te dar, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero trazer uma mensagem de fé, de esperança e também no final nós vamos fazer uma oração. Nós vamos unir a nossa fé, porque Jesus disse que onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, Ele se fará presente. Então vai ser tremendo, vai ser abençoado esse vídeo de hoje. Mas antes disso, já deixa aqui o seu like, se inscreva também no meu canal e ative o sininho para você receber a notificação do YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo. Tá bom? Então vamos lá. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu acredito que sim. Às vezes, por causa das dificuldades que a gente enfrenta, parece que as nossas orações elas não são ouvidas, parece que as promessas de Deus nunca vão se cumprir. Você já passou por isso? Eu me lembro que quando eu me converti, quando eu entreguei minha vida para Jesus, Deus começou a fazer promessas para mim, usando profetas, usando pessoas. Quando eu li a Bíblia, parece que Deus falava comigo em cada palavra. Mas por causa das dificuldades, eu não conseguia acreditar que aquilo tudo era para mim. Eu não me achava digno de receber algo do Senhor, porque eu nunca me considerei merecedor de nada disso. Mas hoje eu vejo que Deus é fiel, hoje eu conheço o Senhor muito mais do que há muitos anos atrás, quando eu entreguei minha vida para Jesus. E eu aprendi que mesmo eu sendo falho, Deus continua sendo fiel. Eu aprendi que as promessas do Senhor não diminuem sobre a minha vida quando eu peco, quando eu falho, porque Ele conhece a sinceridade do meu coração. Então tudo que nós devemos fazer, irmãos, é termos um coração quebrantado, porque a Bíblia diz que um coração quebrantado o Senhor não rejeita. Então mesmo que você muitas vezes cometa falhas, não desista de si mesmo e não desista de Deus, tá bom? Porque Ele não vai desistir de você. Aleluia! Mas vamos voltar à mensagem que eu quero trazer para você. Às vezes a gente está passando por esse momento difícil, né? E a gente começa a ter o sentimento de abandono. A gente começa a se sentir frio espiritualmente ao ponto de achar que a nossa fé não vai suportar. Mas isso não é verdade, irmãos. Eu me lembro que no começo da minha caminhada cristã, há 18 anos atrás, eu estava passando por tantas lutas que me veio uma preguiça muito grande, sabe? Eu não sei se você já passou por isso. Uma vontade de ficar só na cama, de não querer enfrentar esse mundo, porque parece que as lutas vinham de todos os lados. Parece que o inimigo estava furioso e realmente estava, porque o inimigo não sabe o que Deus tem para sua vida, mas ele imagina, ele consegue enxergar o mundo espiritual, as promessas, as bênçãos que Deus tem para você. Então o inimigo se levanta justamente quando ele sabe que Deus tem algo grande na sua vida. Então eu fiquei 2 semanas, irmãos, eu fiquei 2 semanas ali dentro do meu quarto, eu saía muito pouco, eu ficava só ouvindo louvores e lendo a palavra de Deus. Era tudo novidade para mim. Então eu sentia muita paz, muita alegria, sabe? Quando eu ouvia aqueles louvores, quando eu conhecia mais sobre Jesus. Mas ao mesmo tempo, a minha vida estava uma bagunça, a minha vida estava cheia de medos, incertezas. Então eu até pensava, nossa, será que Deus se preocupa com cada área da minha vida? Será que Ele se preocupa com os detalhes? Como diz lá os irmãos da igreja, as pessoas que estavam à minha volta? E eu pensava que não. Eu achava que Deus se importava somente com a minha vida espiritual e que o restante eu tinha que lidar sozinho, porque era tudo responsabilidade minha, sabe? Eu sei, é lógico, Deus não vai fazer aquilo que cabe a nós fazer, mas de uma coisa eu tenho certeza, Deus ele vai estar conosco o tempo todo. Não importa o que nós vamos enfrentar, não importa as decisões que temos que tomar, Deus vai estar na frente, Ele não vai nos abandonar, amém? E Deus muitas vezes permite essas tribulações acontecerem para que nós dependemos menos de nós mesmos, da nossa força, da nossa sabedoria e que nós confiemos totalmente no Senhor. A Bíblia diz que quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, junto com aquela multidão, aqueles israelitas, que segundo os estudiosos eram cerca de 1,5 milhão de pessoas. Aí você imagina, as pessoas estavam desesperadas, porque atrás vinha Faraó com seus cavaleiros. E as pessoas começaram a falar para Moisés, Moisés, você nos trouxe aqui porque faltava túmulo lá no Egito? Será que você nos trouxe aqui para morrermos? E Moisés naquele momento, ele tirou o foco da preocupação das pessoas pessimistas à sua volta. Imagina a quantidade de gente reclamando, murmurando, desesperada. Mas Moisés tirou o foco de tudo aquilo
ele olhou para o Senhor e ele clamou. Então o Senhor disse para ele: diga ao povo que marche, porque eu vou abrir o mar vermelho. Então Moisés estendeu o cajado e ele disse para todos que estavam lá: tenham calma, porque hoje vocês verão o livramento do Senhor, e os egípcios que hoje vocês veem, nunca mais vocês verão eles, porque o Senhor vai abrir esse mar, mas nós precisamos caminhar pela fé. Amém? E é interessante que muitas vezes nós temos aquela ideia, né? De que o mar ele se abriu completamente e eles então passaram a pés enxutos. Mas eu acredito que não foi bem dessa maneira, pois à medida em que eles caminhavam, o mar ia se abrindo, porque é assim que Deus faz na nossa vida. Deus não dá um milagre completo de uma vez. Deus ele permite que você vai caminhando e você vai aprendendo a caminhar pela fé. A Bíblia diz lá no livro de Hebreus que o justo, ou seja, aquele que obedece a Deus, ele viverá pela fé. E se ele retroceder, Deus não se agradará dele. Então, meu querido irmão, esta é a mensagem que eu quero te trazer. Deus não vai te abandonar, mas você precisa confiar no Senhor. Amém? E tem um versículo que eu gosto muito. Esse versículo tem me acompanhado ao longo dos anos e ele fala exatamente sobre isso. A importância de confiarmos em Deus, mesmo sem enxergar uma saída. Está lá em Provérbios capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 7, que diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Aqui nessa passagem diz algo muito interessante. Nós devemos confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiarmos em nosso próprio entendimento. O que o rei Salomão, que foi o escritor desse provérbio, ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que muitas vezes nós queremos imaginar, nós queremos adivinhar o que Deus vai fazer. Ou seja, com o nosso próprio entendimento, nós queremos saber de todas as coisas. Mas a vida com Deus não é assim, irmãos. A vida com Deus é uma vida pela fé. Muitas vezes vai parecer loucura o que Deus vai te pedir, mas você precisa obedecer, porque só assim você verá um milagre. E aqui nesse provérbio continua dizendo assim, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Glória a Deus. Então, quanto mais você reconhecer a Deus, você ser grato, você ser obediente, mais Ele vai endireitar os seus caminhos. Então, se a sua vida está bagunçada hoje, não tem problema. Deus, Ele sabe como endireitar todos os seus caminhos. Apenas confie no Senhor. Então nós vemos que o milagre aconteceu na vida de Moisés e na vida daquele povo hebreu. Mas se nós analisarmos a história, o que aconteceu logo em seguida, nós vamos ver que aquele povo foi muito ingrato, aquele povo se esqueceu rapidamente do milagre, do livramento que Deus deu. E aquele povo começou a reclamar de tudo. Eles reclamavam da comida, eles reclamavam que não tinha água, que estava muito calor. Cada hora eles reclamavam e eles colocavam a culpa em Moisés. E Moisés então começou a passar por um momento muito difícil, onde ele começou a se sentir cansado, sobrecarregado, onde parecia que os problemas não tinham mais solução. Então Moisés chegou a um ponto de desespero tão grande que ele chegou a pedir a Deus para morrer, para Deus levar a vida dele. E talvez você que está aqui ouvindo essa mensagem, você está se sentindo dessa maneira. Você não quer mais viver neste mundo. Mas meu irmão, se Deus tem uma obra na sua vida, você precisa resistir, porque o milagre vai chegar. As portas vão se abrir, o livramento vai vir e Deus vai te usar. Mas eu entendo também a sua vida, porque não é fácil, né? Ter que lidar com dívidas, com problemas, com traições, tantas coisas acontecendo. E eu vejo também pelo lado de Moisés. A Bíblia conta que Moisés foi o homem mais manso de todos. E mesmo assim, olha isso, ele ficou desesperado e queria morrer. Mas mesmo diante de todas as lutas e o desânimo que estava no coração de Moisés, ele manteve a sua fé na promessa do Senhor e ele reconheceu que sozinho ele não conseguiria fazer absolutamente nada para resolver aquele problema. Não tinha saída, ele precisava clamar a Deus. Então lá no livro de Êxodo capítulo 33, o versículo 15, Moisés disse assim, Senhor, se não fores conosco, não nos envie. E nessa declaração Moisés estava dizendo, Deus, se o Senhor não estiver comigo, eu não vou conseguir atravessar esse deserto. Eu preciso da sua ajuda, do teu cuidado.
caso contrário, eu não vou dar mais nenhum passo, Senhor. E sabe o que aconteceu, irmão? O Senhor se agradou tanto daquela atitude de fé de Moisés, que ele garantiu a ele que estaria ao seu lado e que fortaleceria a vida dele até o fim da sua jornada. Olha no versículo 17 o que Deus disse para Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Aleluia, glória a Deus. Da mesma forma, meu querido, se você se aproximar de Deus com sinceridade, reconhecendo as suas limitações e que você não vai conseguir fazer nada sem a ajuda dele, Deus então ele vai te sustentar, ele vai fazer algo sobrenatural. Ele vai tirar o teu fardo, a tua ansiedade, a tua preocupação. Sabe quando você sente uma dor no peito, tamanha a sua angústia, o seu desespero? Deus vai tirar isso da sua vida. E é por isso que nós vamos orar agora e nós vamos unir a nossa fé e Deus vai agir em seu favor. Amém? Você que está também atravessando esse deserto, que está na sua vida, que parece que nunca vai passar, parece que não existe mais solução. Você já orou há tanto tempo, parece que o milagre não veio. Não importa, meu irmão. Se você acreditar naquele versículo, tudo posso naquele que me fortalece, você vai passar por todo tipo de situação e ainda vai encontrar força para caminhar. As pessoas à sua volta vão ficar surpresas ao ver a obra de Deus na sua vida. Eu sou testemunho disso. Muitas vezes eu quis desistir. Muitas vezes eu quase parei com essa obra, irmãos, porque o inimigo se levantou, não foi fácil, foi uma luta terrível. Mas Deus, no momento certo, Ele agiu em meu favor, o diabo teve que fugir e Deus derramou mais ainda da unção, da sabedoria, e eu tenho visto os milagres dele, os depoimentos que vocês deixam aqui nos comentários, tudo isso me fortalece para continuar. Então eu estou aqui para orar por você. Você vai fechar os teus olhos agora e você vai se concentrar nessa oração, porque a Bíblia diz que se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, Ele se deixará ser encontrado por nós. Amém? Então feche seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença nesse dia, em primeiro lugar para Te louvar pela vida desse irmão, pela vida dessa irmã, que estão orando comigo nesse momento, meu Pai. Essa pessoa que tanto deseja uma mudança de vida. Quantas vezes ela tem orado, ela tem chorado, porque ela não aguenta mais esse deserto, meu Pai. Mas assim como o Senhor agiu na vida de Moisés, eu te peço, Senhor, derrama da Tua graça, da Tua misericórdia. Senhor, estende a Tua mão para essa pessoa, ela está cansada e sobrecarregada. E o Senhor mesmo fez o convite: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. E por isso, Senhor, nós estamos indo até o Senhor nesse momento. E estamos te pedindo, Senhor, cuida de nós, Pai. Cuida da nossa saúde, dos nossos relacionamentos, da nossa família, da nossa vida espiritual, meu Pai. Não deixa que essa pessoa seja convencida pelo inimigo, que ela foi abandonada pelo Senhor e que agora ela está sozinha. Oh Deus, o diabo quer destruir a fé que essa pessoa tem. Mas Senhor, tenha misericórdia. Eu te peço para que nesse momento o Senhor lembre os teus filhos de que as tuas promessas ainda estão de pé, de que ainda que as lutas venham, elas não precisarão lutar, porque o Senhor Todo-Poderoso irá lutar em favor delas. Oh meu Pai, eu também te peço coragem, sabedoria para esse filho e para essa filha enfrentarem todas as suas dificuldades. Não deixe, meu Pai, que eles venham desanimar e voltar atrás. Nesse momento, tudo que eles fazem é chorar, é não saber o que fazer, meu Pai. Mas tem misericórdia, Jesus. Essa pessoa precisa trabalhar, essa pessoa precisa produzir algo. Ela não pode ficar nessa vida, Pai, nessa vida de desânimo, de depressão. Jesus, entra com provisão, Senhor, sobre esta casa. Nós estamos clamando aqui, Senhor, só a Tua graça nos basta, porque o Teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Jesus, entra com provisão nesta casa, neste lar, que essa pessoa venha sentir a Tua presença, que essa pessoa venha se fortalecer espiritualmente e que o Senhor dê sabedoria a ela, meu Pai, para tomar as melhores decisões e que ela venha também ter coragem para renunciar ao pecado, renunciar a um relacionamento que não é da Tua vontade, renunciar às más amizades que têm influenciado ela negativamente. Oh Jesus, dê força, sabedoria e coragem para que ela, Senhor, não venha sair mais da Tua presença,
mas que a partir de hoje ela venha se firmar com o Senhor dia após dia, meu Pai, que ela venha se unir em oração junto comigo, que a gente venha crescer espiritualmente e assim como o Senhor abriu as portas na minha vida, abra as portas na vida desse irmão e dessa irmã, assim como o Senhor abriu o mar vermelho na vida de Moisés, mas quando chegou um momento difícil, o Senhor também lhe trouxe o descanso e o livramento. Oh, meu Pai, é isso que nós precisamos nessa manhã. Nós precisamos do Teu descanso, da Tua força, do Teu renovo espiritual. Eu creio, Senhor, assim como o Senhor disse a Moisés, que o Senhor estaria com ele e que o Senhor não o abandonaria. Eu creio, o Senhor não vai nos deixar na mão. Esse deserto não vai vir para nos matar, mas vai vir para nos dar vitória, para dar o crescimento espiritual e nós vamos sair mais fortalecidos do que nunca, porque o Senhor é por nós e ninguém será contra nós. Em nome de Jesus eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido, eu espero que você tenha entendido essa mensagem. Deus vai lutar em teu favor. Deus não vai te deixar na mão. Não importa se você está sendo perseguido, humilhado, se parece que o inimigo está rodeando a tua vida para tentar te devorar. Ele não vai conseguir colocar a mão em você. Assim como Daniel, Deus poupou ele das garras do leão, Deus vai te poupar também. Deus vai te dar o livramento. Tão somente acalme-se e fique na presença de Deus, porque você vai ver com os teus olhos o livramento que hoje o Senhor lhe dará. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Não se esqueça de compartilhar esta mensagem, essa oração, porque tem tantas pessoas sofrendo e muitas vezes elas não pedem ajuda. Muitas vezes elas têm vergonha, têm medo, mas elas têm visto que você está nos caminhos de Deus. Então não tenha vergonha de anunciar Jesus, de mostrar que Jesus é a única saída. E quando você compartilha, você também está evangelizando, porque você está permitindo que esta semente da palavra de Deus seja espalhada por todos os cantos. Tá bom? Que Deus te abençoe e até hoje à noite no próxima mensagem. Um grande abraço. 이런 양보를 하기를 얼마나 꺼렸는지 나보다 더 잘 이해하는 사람은 없습니다. 우리는 서로에게 너무 많은 빚을 지고 있습니다. 이번에는 수술을 빨리 끝내야 합니다. 방금 잠든 것 같다고 생각했는데 깨어나 보니 상처 외에도 여전히 통증이 있었습니다. 나는 다른 감정이 전혀 없습니다. 기억에 따르면 티에우다는 아직 어린아이였고 울기만 하고 내가 그런 줄로만 알았고 심지어 이 전문가들이 나에게 전극을 이식하는 것을 잊었다고 의심하기도 했습니다. 또한 온 소재의 특수한 특성으로 인해 현재의 모든 뇌 영상 방법은 안정성에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 전문가들은 수술이 완벽하게 완료되었음을 입증하기 위해 어떤 증거도 사용할 수 없습니다. 그래서 그들은 나를 만날 때마다 벙어리, 귀머거리인 척하며 조용히 나를 피한다. 나는 KY 응우엔의 IPO가 성공적으로 끝날 때까지 매일 기다렸습니다. 지갑은 두꺼워졌지만 마음에는 여전히 아무런 변화가 없었습니다. 트렌민, 매일이 행복해요. 그는 내 뇌의 면역세포가 전극에 반응하기 전에 신속하게 전극을 제거할 계획이었습니다. 낮에는 개를 산책시키고 밤에는 내가 당신을 꾸짖습니다. 당신은 정말 사기꾼입니다. 무엇? 경제 시스템, 모두 돈 사기입니다. 머리에 구멍이 뚫렸어요. 내가 바보로 변해도 그건 다 너 때문이다. 트렌민은 돌아서서 나를 꼭 껴안았습니다. 그의 몸은 용암처럼 뜨거웠습니다. 그는 그의 귀에 속삭였습니다. 나, 멍청한 아이, 내가 키우고, 멍청한 아내, 나도 키우고, 파괴합니다. 나는 두 사람이 있는 것을 후회한 적이 없다. 그 해에 너희 둘을 잘 돌보지 못한 것이 후회스러울 뿐이다. 나는 아무 말도 하지 않고 그가 포기할 때까지 그의 몸의 모든 근육을 눌렀습니다. 얼마 지나지 않아 내 35번째 생일에 임신 테스트 결과 2줄이 나타났습니다. 나는 조금 망설이고 머뭇거렸고 생리가 늦어졌다는 사실을 깨닫고 임신 검진을 위해 나를 병원으로 끌고 갈 때까지 트렌민에게